Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pensar Turismo Debate. Aqui é um espaço para discussão, para o conhecimento, para a inovação, para a construção do turismo, tanto para a pesquisa quanto para o mercado de trabalho. Como o nosso encontro de amanhã é sobre turismo comunitário, eu gostaria de chamar aqui o Roberto Lage, que ele é artesão e morador da Prainha do Canto Verde, aqui no Ceará, para falar um pouco para a gente do que é o turismo comunitário, dessa vivência que o visitante pode ter, tá certo? Olá, Roberto, boa noite. Boa noite, Seja bem-vindo Raquel. ao Boa Pensar noite a Turismo todos. Debate. Oi, Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em tranquilo. contribuir aqui com o nosso projeto. Certo. Roberto, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como funciona o seu trabalho, assim, como é que você oferece hospedagem, tá certo? Tá. Bom, aqui nós temos um espaço chamado Condado. Esse espaço foi criado há uns anos atrás pelas necessidades da sustentabilidade aqui na reserva da Prainha do Canto Verde. E, na realidade, eu sou pescador. E o artesão vem logo depois, né? E a gente, com as dificuldades de aqui, porque aqui era areia pura, muita areia, muito sol, e pelas necessidades de viver, a gente transformou esse espaço num espaço de sustentabilidade, um espaço cultural, um espaço de lazer, um espaço que podemos receber turismo, podemos receber pesquisadores, grupos, né? E tem uma estrutura muito boa, que hoje é um quintal produtivo. Realmente, a gente anda debaixo de árvores, de flores, frutas, passarinhos, nós podemos aqui ter uma vivência diferente de todos os lugares, que aqui a gente pode participar da nossa agricultura, das técnicas agrícolas, dos projetos Mandala, que foi adaptado aqui dentro, que eu fiz, o sisteminha Embrapa, a gente tira leite, a gente faz queijo, a gente se diverte. E as pessoas Então, vivenciam. Oi? As pode pessoas falar. vivenciam assim, normalmente, o que se não tem na cidade. Às vezes, as pessoas nunca viram nenhuma galinha e vêm para cá, fica encantado com tudo que a gente possa oferecer e eles podem viver e participar disso, né? Então, criou uma nova linha de turismo, esse turismo diferente, um turismo que as pessoas vêm para vivenciar com a família tradicional, para a gente Entendi. passar experiências, né, da nossa vida, da forma que a gente vive, da simplicidade que ela é rica em muitos dizeres e pensamentos, né, e que transforma as pessoas. Ela chega, as pessoas saem daqui com uma sementinha nova, com certeza, para germinar lá na cidade e talvez um dia voltar Eu para o interior. acredito. A gente selecionou aqui algumas fotos, vamos colocar na tela, aí você vai falando um pouquinho sobre elas, tá bom? Por Tá certo. favor, a foto um. Essa é uma estrutura de chalé que nós recebemos os turistas pesquisadores que adoram ficar nesse chalé, tem outros, tem mais outro chalé e uma estrutura na casa, né? Nós podemos receber, assim, ou 4 casais, ou 16 pessoas, ou grupo de 20 pessoas para passar o dia, né? A hospedagem é um pouco mais restrita, né? E pesquisadores têm uma turma que pode ficar como quiser, né? E fora os grupos que vivenciam. Então, é uma pequena estrutura que nós oferecemos aí, que está aí, e tem outras mais, né? A próxima imagem, por favor. Essas são grupos, esses daí são os representantes do SESC de todo o Brasil. Tem 12 estados aí representados pelos SESC. E a gente tem um momento uma ciranda. A gente está aqui brincando numa ciranda, para você ver. São oficinas que nós oferecemos, brincadeiras com esses grupos para poder fazer a união da gente com a natureza, né? Então a gente faz uns pequenos momentos antes. Entendi. A próxima imagem. Essa é uma O que imagem que eu seria? coloquei de um sistema. Esse é o sistema Embrapa, onde eu crio peixe. É uma parte, é o pulmão praticamente da estrutura da técnica agrícola.
que a partir do peixe nós temos a água, e a água bem nutritiva para todas as plantas, fazendo com que elas sejam bem nutridas e orgânicas, né? Ou seja, nós não usamos nenhum produto químico, nós não usamos defensivo agrícolas, nada, né? Então, a gente produz através desse sistema. Próxima imagem. E são produtos que nós produzimos aqui, tudo que nós plantamos, tudo que nós criamos, nós transformamos, né? Então, a ideia da sustentabilidade nossa é justamente transformar tudo. Se a gente colhe o feijão, a gente vai colher a vagem, vai fazer picles, vai fazer feijão verde, vai fazer o feijão maduro, vai pegar as ramas, dá para os animais. Então, nós aproveitamos praticamente tudo do que se faz, né? Se a gente tem um doce, um mamão, alguma coisa, a gente vai fazer doce, geleias. Se nós temos a cabra, que não temos, a gente faz o leite, tira o leite e faz o queijo, faz outras coisas mais. E as pessoas podem participar de todas essas oficinas aí, viu? A gente ensina tudinho, licores, pães. Acho que tem uma diversidade grande na culinária. Muito interessante, Roberto. Então, no caso, além do visitante poder se hospedar aí na sua casa, na sua estrutura, ele pode também ter essa experiência bem diversificada, né, de poder plantar, de colher, de fazer pão, né, e outras coisas, né? Isso. Ele se sente bem à vontade, né? É tudo muito diferente do que a maioria das pessoas vive na cidade, né? Isso, a cidade, eu acho que chega aqui, sai como pode dizer, com a alma lavada, porque vem com a roupa suja, desimpregnada das malfeitorias ou dos malefícios da cidade, e chega aqui, eu acho que tem tudo de bom. Paz, aqui a gente escuta os passarinhos, a gente vê grilo, né? As pessoas às vezes até se assustam com tanta tranquilidade, né? E não escuta carro praticamente. Então é bem interessante. Quais os produtos? Não precisa dizer todos, mas só um pouco dos produtos que você produz. Além dos artesanatos, a gente aqui produz todas as hortas. A gente tem feijão, macaxeira, frutas, banana, mamão, siriguela, tem uma diversidade grande de frutas, ovos, né, galinhas, carnes, e a nossa busca é de ficar independente em hortifruti granjeiro, ter o porco para produzir a banha, para produzir a linguiça, a carne, essas coisas mais, ter a galinha para ter os ovos, fazer os bolos, e aí vai, né? Então, o processo, quando estiver interligado, ele vai estar lá funcionando, acredito que sem precisar ir para a cidade fazer compras. Roberto, se alguém quiser ter essa experiência, né, conhecer, como é que faz para lhe encontrar? Pelo Zap, né, e pelo Instagram. O Instagram é Condado Ecoturismo, e o Zap é 85996783433. Tem um fixo também, né, que é o DDD 85, é o 997105260. É os meus contatos, que podem vir, e estamos aqui, a esperar. A gente colocou na tela também, para ficar mais fácil a visualização. Roberto, a gente te agradece muito a sua disponibilidade, certo? De vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. E espero que a gente se encontre em outros encontros virtuais e até presencial também, porque é uma experiência muito rica isso que você oferece. Parabéns pelo trabalho, viu? Agradeço a vocês, agradeço a oportunidade e a todos, e sejam sempre bem-vindos, né? E aqui, com certeza, quem vem uma vez, eu acho que volta várias outras, né? Com certeza. Gratidão, Roberto. Grato para vocês. Obrigado. A gente que agradece. Agora vamos dar início ao tema de hoje, que é cultura alimentar e o turismo. Para conversar com a gente, eu vou chamar a Márcia Tabajara, que é bacharel em comunicação social, tem MBA em gestão de projetos, formada também em gastronomia
e proprietária da MT Sim. Seja bem-vinda, Márcia. Oi, obrigada, Raquel. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter se disposto a vir contribuir um pouco mais com o turismo, com o Pensar Turismo Debate. Obrigada a vocês pelo convite. Antes de começar o nosso debate, eu queria agradecer aos parceiros do Pensar Turismo Debate, e nós temos aqui o Marrais Marketing e o Trimediário, que é a Câmara Cearense de Mediação e Conciliação. E aproveitar a oportunidade, e quem tiver alguma marca e quiser vincular o projeto Pensar Turismo, basta entrar em contato com a gente pelas redes sociais, @pensarturismo. E se você está assistindo pelo nosso canal no YouTube, você não esqueça de se inscrever e pode seguir a gente também nas redes sociais, @pensarturismo. Agora vamos para o nosso tema, a cultura alimentar e o turismo nada será como antes. O objetivo desse debate é a gente falar sobre o isolamento social e como isso está afetando essas novas formas de funcionamento dos restaurantes e serviços de alimentação, como é que esse isolamento está afetando o comer como ato social. Isso afeta também a atividade turística, obviamente, e impõe uma série de restrições nas experiências que os turistas buscam, principalmente na cultura gastronômica, no destino que eles estão viajando. E para isso eu vou convidar aqui dois feras, começando pela Silvia Paludo, que é... Boa noite, Silvia. Olá, boa noite. Uma breve apresentação aqui da Silvia. Ela é formada em gastronomia pela Universidade Estácio de Sá, aqui do Rio de Janeiro. É sócia e chefe executiva do Grupo Paludo. Desenvolveu uma marca própria de conservas e temperos artesanais. E é professora de gastronomia brasileira da Uni-La Salle. Nossa, Silvia, dá conta disso tudo? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre é um prazer falar de gastronomia, né? Ainda mais com a galera toda de cozinha aí, eu adoro. Muito obrigada pelo convite. Realmente, a gastronomia ela é muito... A gente tem muita atividade, eu digo que a gente nunca está na rotina, né? Tem bastante atividade, então é para quem é bem elétrico mesmo. Isso aí. Me fala resumidamente, assim, eu já dei aqui um passant, um pouco do seu currículo, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da tua experiência e da relação com a gastronomia, rapidamente. Claro. Eu sou, né, como você já falou, eu sou gestora de gastronomia do Grupo Paludo. Somos 5 restaurantes em Niterói. Eu faço desde a parte de criação ao treinamento da equipe, né? Faço toda a gestão, é uma empresa familiar, onde a gente setorizou bem, eu sou a gestora de gastronomia, para não ter empresa familiar sempre tem, né, todo mundo faz tudo, mas aqui a gente setorizou bem, então cada um se dedicou ao que gostava mais. Tem o setor financeiro, né, tem o setor de gastronomia, eu sou a parte de gastronomia, tudo relacionado à gastronomia, desde a escolha do produto, ao treinamento da equipe, a parte toda operacional é comigo. Gestão. A gente está no mercado há 25 anos, temos 5 restaurantes hoje. Uau! Vou te pedir licença agora para chamar o Gustavo Guterman, que é nosso próximo convidado. Gustavo, boa noite, Gustavo. Boa noite. Prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu sou sua fã. Formado em gastronomia pela Universidade de Sá também, mestrando em geografia pela UF, também em Niterói, Rio de Janeiro. Tem pós em gestão dos alimentos pelo Senac São Paulo, coordenador do curso de gastronomia do IFE, autor da página Guterman Gastronomia e escreve também para o blog Comida RJSCE. Ufa! Por isso que eu falei que são 2 feras. Bem-vindo, Guterman. Queria que você falasse para a gente aí um pouquinho da tua história. Ok, obrigado, Márcia. Silvio, um prazer estar aqui contigo também. A minha história, eu começo na cozinha, eu começo no hotel de uma cozinha fora do país. Eu saí quando eu era início da minha fase aí adulta, final da adolescência, foi início da fase adulta, eu saí do país
sem muito dinheiro no bolso, quer dizer, praticamente nada, e a gente sempre acaba indo para uma área de serviço, que é uma área que sempre tem emprego, né? E especificamente dentro do hotel, numa área que não tinha necessidade da interlocução. Eu não falava a língua local na época, eu estava ainda engatinhando no inglês, meu inglês era aquele inglês de filme, de música, né? Uma coisa mais do ouvir. E aí eu comecei na área de limpeza, depois da área de limpeza eu fui para a área de limpeza especificamente dentro da cozinha, que foi, na verdade, uma coincidência, e aí a partir disso eu não saí mais da cozinha, já se vão quase 16 anos, e nesse meio tempo eu volto para o Brasil, faço um curso técnico primeiro no Senac, entro num restaurante para conseguir pagar a faculdade, né? Volto nesse período a morar com a minha família, o que é ótimo, porque me dá essa possibilidade, né, que foram muito importantes nesse processo, porque me dá a possibilidade de utilizar o salário para poder fazer o pagamento dos estudos, e aí, depois disso, eu me encantei pela gastronomia por esse lado também, né, trabalhando em restaurantes do Rio de Janeiro, trabalhei em bons restaurantes do Rio de Janeiro, com brigadas excelentes, que eu fui aprendendo cada vez mais, restaurante francês, espanhol, e aí eu fui pegando a questão da teoria, né? Eu fui pegando a ideia da pesquisa, como isso era importante, para que justamente a pessoa da área operacional tivesse a possibilidade, a partir das pesquisas e do próprio olhar para a gastronomia de uma forma diferenciada, de alterar de alguma forma, é uma vontade ainda até hoje, né? Mas de alterar de alguma forma esse mercado. Então, a partir daí vieram as pós-graduações e hoje existe um cozinheiro no curso do mestrado de geografia, só que não é de Niterói, é de Campos, dos Goitacazes, que é uma unidade da Universidade Federal Fluminense de lá. Mas está sendo extremamente rico, porque trabalhar com literatura de Milton Santos, falar sobre a ideia dos espaços, né, a ideia do campo e da cidade, isso tem sido extremamente rico e complementa ainda mais tudo que a gente vem estudando sobre sociologia, sobre antropologia da alimentação. Com certeza. Enfim, resumidamente é isso. É complementar sempre. Eu vou, então, começar as perguntas com a Silvia, porque eu acho que nesse período aí de pandemia existe uma curiosidade em saber como é que foi para você, para o seu grupo, né? São 5 restaurantes, então eu queria entender, se você contasse para a gente, como é que vocês fizeram? Vocês fecharam? Vocês trabalharam com delivery? Houve alguma adaptação de cardápio para atender essa necessidade? Como é que foi isso? Conta pra gente. Houve sim. Nós fechamos os 5 restaurantes, né? E a gente já tinha um delivery, a gente já trabalhava com delivery em um dos restaurantes e a gente intensificou o nosso delivery, né? A princípio, a gente tinha uma base de delivery, falou do gourmet, e a gente começou a intensificar, tivemos que deixar nossa equipe em casa, a gente ficou apenas com 10% da equipe, então tinha mais sócio do que funcionário em si, né? Cada um começou a gerir uma parte, tudo dentro da operação, de uma operação só, porque na verdade, a gente tinha que honrar o compromisso de deixar o funcionário em casa, né? Uma parte o governo paga, mas tem uma parte que você tem que pagar. Então, a gente, graças a Deus, tinha o delivery e a gente tinha que trabalhar ali, suado, contar tudo para poder honrar esse compromisso com o funcionário. Aí, uma semana depois, a gente abriu outra operação de delivery no outro restaurante. Aí começamos a trabalhar com 2 operações de delivery, focado nisso, porque uma só estava... como o delivery aumentou, então era uma quantidade maior do que a gente previa para aquela operação, aí abrimos uma segunda operação com aquela equipe, os funcionários também muito querendo trabalhar, mas não podia, porque, né, como é que você vai ter esses funcionários? O funcionário queria trabalhar, a gente começou a selecionar os que menos tinha risco, né, os mais jovens, para poder preservar, né? Fizemos 2 equipes, começamos a trabalhar dentro, sempre tinha uma necessidade muito grande de criar alguma coisa, porque aquele cliente já era nosso cliente, ele estava entediado dentro de casa, então ele tinha uma necessidade de ver algo novo. Aí eu comecei a criar toda semana um prato, fazer um vídeo, né? Eu não fazia live, comecei a fazer as lives tudo na pandemia, mostrar para ele como ia ser a comida dele, mandava o vídeo, né, num grupo, e ele começava a encomendar a comida para o final de semana.
Então, eu acho que foi uma necessidade, assim, deles mesmos em ter algo novo, né? Porque o nosso cardápio, ele já era nosso cliente, ele conhecia. O que você tem de novo? Como é que é feito isso? Eles queriam interagir, eles queriam ter algo, né, para fazer em casa. Às vezes, eu fazia live, eles pediam, no outro dia, não, hoje eu vou fazer. Beleza, né? Assim, fazia parte mesmo. Então, a gente teve essa... Logo nesse início, você já percebeu uma mudança aí no hábito do consumidor, né? Dele querer ser mais participativo no hábito de cozinhar. Exatamente, porque quando você está, eu imagino assim, eu sempre me coloco no lugar do outro. Então, eu imagino, eu trabalhei todos os dias, né? Então, para mim não teve, mas as pessoas que estão em casa, o que tem para fazer, né? Pô, vou ver a comida da Silvia, eu peço hoje, amanhã eu faço, junto minha família, né? Fazer para a gente continuar bem, né? Então, eu sempre falava assim, a gente tem que estar bem, né? A gente tentava passar, até hoje, uma das maiores preocupações é você passar essa sensação de bem-estar, porque ninguém quer ter esse sentimento de preocupação. A gente quer saber que o local é bem arrumado, que o local está seguindo todos os protocolos, mas a gente não quer o tempo todo falar sobre isso, isso entristece, claro, né? E a gastronomia, ela traz essa felicidade de você poder compartilhar com a família, de você poder estar todo mundo junto, aquela família está ali, não está isolado, cada um no canto, né? Está todo mundo participando dentro de casa. Eu sempre digo que a gastronomia, ela une e reúne, né? Ela une a família. É verdade, é verdade. Ô, Guterman, a gente viu aí pelos relatos da Silvia, a gente sabe, né, que a gente sofreu um baque muito grande no mercado gastronômico nesse período de pandemia. E, obviamente, que o turismo também foi, se não o setor que talvez tenha sido mais afetado, porque foi interrompido por completo, né, e até agora ainda está engatinhando para retomar. Como é que você vê essa relação do turismo e da gastronomia antes da pandemia e daqui para frente? Você acha que lugares que têm relação com a nossa cultura alimentar vão acabar ou vão se transformar? Bom, eu vou responder a tua pergunta, Márcia. Vou fazer essa resposta em dois momentos. O primeiro diz respeito à questão do mercado de trabalho da gastronomia e do turismo, né? Falando, especificando o turismo a partir da hotelaria. Hoje, se você for pegar as vagas de trabalho do turismo, a gastronomia ela ocupa quase 50%, chega próximo a 50% das vagas de trabalho dentro do turismo, ou seja, a gastronomia e o turismo, enquanto mercado, eles andam de mão dada. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na relação da academia, a gastronomia ela veio do curso de turismo, de hotelaria. Então, existe uma relação que é intrínseca e ela não vai se alterar em relação ao futuro, por assim dizer. Quanto especificamente à questão das culturas alimentares, estudos ligados à sociologia e antropologia da alimentação, eles já deixam bem claro que não há a possibilidade de culturas alimentares acabarem. O que pode acontecer é a transformação. E esses estudos eles indicam que a transformação E acho que o Guterman congelou. Para você também, Silvia? Igual o Guta está falando, eu acho também que a gente vai ter algumas transformações no sentido de você estar acompanhando a gastronomia, ela já é uma coisa muito rápida, muito veloz, ela anda conforme a moda, né? Então, o que a gente pode ter, eu acredito, né, o Guto tem uma visão diferente, a minha visão é mais local, né? Tem algumas mudanças em termos de, agora, no momento de adaptação, né? A pessoa pode estar se adaptando. Às vezes, algumas pessoas têm um receio, né? De sair de casa. E, dependendo também... Todo mundo muito temeroso, né? Está todo mundo temeroso. Eu tenho bandeiras diferentes, que eu posso avaliar os nossos clientes de forma diferente. Eu tenho bandeira de bar, né? O bar, onde um bar é mais familiar. Eu tenho um restaurante chamado Queen Jardim, que ele fica
é como se fosse um polo gastronômico, é um polo gastronômico, então ele é feito para a família. Eu vejo que esse, que é feito para a família, que vai a esposa, o marido com a criança, os pais, esse está mais receoso, porque esse tem a preocupação de, vou passar para o meu pai, vou passar, né, para a família, está mais receoso, está mais devagar. Agora, eu tenho outra bandeira, que já é uma bandeira mais estabilizada, que é o meu restaurante Parrilha, onde as pessoas já não têm mais o filho pequeno, já tem uma idade, né, que ela não está mais preocupada, assim, nesse sentido de passar para alguém, ela toma todos os cuidados, mas não tem essa preocupação tanta, né? Em relação, assim, que você perguntou, foi em relação à pequena gastronomia, né, local, sobre esse... Guterman, você está me ouvindo? Você está sem áudio. Tô sim, tô te ouvindo. Tá, agora sim. Que caiu, desculpa, peço desculpa. Caiu. Às vezes você nem começou o segundo ponto, tá? Se você quiser, do início, você pode retomar. Perfeito. Não queria atrapalhar, eu estava acompanhando vocês, mas eu vou retomar rapidamente, é só para poder falar sobre as questões voltadas para as mudanças das culturas alimentares, né? Como eu havia dito, não há possibilidade de uma erradicação da cultura alimentar, porque ela é, na verdade, justamente uma das maiores expressões de uma população, né? De um povo, que é, obviamente, ligado às influências do lugar, enfim, das políticas e por aí vai. Então, se não há uma erradicação, há, sem dúvida, mudanças. Essas mudanças se dão pelo tempo, mas especificamente por 3 pontos, que é a questão da saúde, a questão financeira e a questão da religião. São 3 pontos que acabam, né, uma vez que uma dessas 3 situações elas ocorrem, elas acabam por mudar de forma mais... como é que eu posso dizer, mais profunda a cultura alimentar. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, né, que é o coronavírus, ela é uma crise sanitária alimentar, e isso fez com que tivesse uma mudança, por exemplo, no epicentro da pandemia, que é a cidade de Wuhan, por exemplo, na China. Foi feito, a partir de uma crise sanitária, foi feita uma lei que proibia o consumo de animais silvestres. Isso é uma mudança que você consegue perceber, então, a partir de uma relação sanitária. Há outras possibilidades, como questões religiosas. Nós, no Brasil, pela diversidade que nós temos de cultura, nós temos épocas do ano que a gente come um certo tipo de comida em datas específicas em relação a outras. E a questão financeira, sem dúvida nenhuma, porque o acesso se dá justamente pela capacidade financeira de cada um de nós. Então, as culturas alimentares, de forma geral, elas se transformam nesse processo, mas elas sempre perpassam na sua mudança esses 3 pontos. Então, aí, voltando para te responder, não é que a cultura vá acabar, mas, sem dúvida nenhuma, vai haver alguma mudança significativa, porque nós estamos vivendo um desses 3 pontos, que, no caso, é a questão da crise sanitária, então tem uma relação com a saúde. E na sequência financeira, né? Financeira, exatamente. É isso. Perfeito. Silvia, você estava falando da operação dos seus restaurantes quando o Guterman caiu, e eu queria aproveitar para te perguntar, assim, você já voltou a operar, né? Os restaurantes já estão funcionando, acredito eu que numa capacidade bem reduzida. E eu queria, você estava explicando do perfil do consumidor, né, do teu cliente que está indo. Então, eu queria entender se você vê esse movimento. Eu acho que há ainda um receio das pessoas saírem, mas eu queria entender se você tem visto grupos, ou são mais casais, ou pequenas famílias, se são mais jovens ou mais velhos. Fala um pouquinho dessa retomada aí da operação. Então, como eu estava te falando, nós temos um restaurante que dá para ver a diferença, que ali são bastante famílias. Então, nesse setor, onde você tem jovem, aí tem criança, aí tem os pais desses jovens, os jovens com 30 anos, né? Aí tem os pais dele. Então, existe um receio em relação àquela família em passar para os seus idosos, né? Em passar para os seus entes queridos em casa. Então, nesse sentido, eu acho que é mais família. Né? Agora, quando você já tem, né? Quando você já está, sei lá, uma faixa etária onde você já não tem uma criança, né? Você já é uma pessoa vamos dizer, uma faixa etária mais madura. Mediana,
madura, né? Então você já se concentra mais em você, né? Você se cuida, mas você, falando pelo cliente, se cuida, mas ele vai ao local, né? Já o receio está mais nas famílias, eu vejo, em termos de cliente. Mas o que a gente tenta? Como restaurante, a gente tenta mostrar a todo momento todos os cuidados, né? Mostrar todos os protocolos. Existe protocolo, né? E aqui em Niterói a gente tem um protocolo bem intenso, né? Tem uma fiscalização intensa. A gente abriu. Há uma expectativa também do próprio cliente em ver isso acontecendo ali na prática, né? Esses cuidados todos muito claros na operação, né? Você percebe isso também? Isso, e esses cuidados, eles são totalmente visíveis, eles estão à disposição do cliente, álcool gel em todo restaurante. Retaguarda eu nem falo, porque retaguarda a gente já tinha álcool gel, já tinha sabão bactericida, já tinha todos. Alteramos a parte da máscara que a gente não usava, hoje a gente usa, né? Mas no salão a gente já tem essa parte bem visível para o cliente ver todos os cuidados, né? Todas as normas e todos os protocolos sendo seguidos. Bem ciente por todos os funcionários. É importante a equipe também estar bem treinada para estar ciente dos protocolos, para o cliente se sentir seguro de estar naquele lugar. E não trazer, mas ao mesmo tempo, eu acho importante também a gente passar essa segurança, mas essa segurança sem esse temor, porque você sai, quando você vai para um lugar, você vai para receber uma experiência, né? Você vai para eu quero relaxar, eu estou com problema no trabalho, eu quero sair para tomar um drink. Então, você tem que ver que está tudo ok, mas você não tem que se sentir inseguro ou falar o tempo todo desses protocolos. É um clima de tensão, né? Não é para ser... Porque ele quer também ter aquele momento de relaxar, então você tem que passar, tem que ter a sabedoria, a inteligência de passar todos os protocolos e, acima de tudo, respeitar que ele está ali no momento de lazer. Então, tem que passar essa segurança, mas tem que trazer esse lazer, essa coisa gostosa do ambiente para o seu cliente. E esse movimento está retomando? Então, a gente veio devagar, que eu achei importante a gente abrir assim devagar, porque a gente também não sabia nem como seria, né? Como a gente, às vezes, você perguntou como vai ser daqui para frente, a gente não sabe, né? Porque a gente nunca viveu isso, então a gente não tem nem como falar como vai ser. A gente vê, estuda, ele que tá fazendo curso, né? Tá bem antenado nisso, mas a gente não sabe como vai ser, então a gente tem que ter essa calma de agir devagar, de ir levando tudo direitinho. Você tocou, né, até no ponto aqui que o Alexandro Freitas está questionando, né? Quais são os ensinamentos efetivos? Eu acho que ninguém tem essa resposta, né? Está todo mundo tateando e entendendo o que é possível fazer, testando, vendo a sentação. De fato, é uma incógnita para todo mundo, né? Eu achei importante essa colocação de você. Hoje a gente está com a capacidade máxima é 50%. Tudo bem, você vai falar para o comerciante, se ele antes tinha uma capacidade de 100%, já não conseguia pagar as contas direito, porque o comércio hoje, a margem está arrochada, como é que você vai conseguir com 50% agora? Mas é importante, a princípio, essa redução para você aprender a trabalhar, dar segurança para o seu cliente. Daqui a pouco a gente volta com a capacidade total dentro de todas as normas, porque a gente já se acostumou, a gente já pegou velocidade, já virou um hábito, né? É isso sim, virar um hábito, né? Isso aí é uma coisa que pode acontecer, virar um hábito, e você atende normalmente essa capacidade máxima, né? Voltando a essa capacidade máxima, para a gente atender com mais cuidado e tudo mais, né? E já automático, né? Que eu acho que ainda não é, né? Exatamente. Se você volta direto com 100%, você não tem essa habilidade ainda. Não. Então, foi bacana essa redução para a gente pegar essa habilidade, para a gente voltar bem. É ensinamento diariamente, né, Silvia? Imagino. Sim. Agora, eu fico pensando, e aí eu queria dividir aqui com o Guterman, a gente vê a Silvia aí sobrevivendo, né? Deve estar uma batalha louca para garantir o sustento aí dos 5 restaurantes e
e outras tantas famílias que dependem desses estabelecimentos e os fornecedores, obviamente, porque a gente está falando de uma cadeia aí. E no meio dessa confusão toda, esse turbilhão, como é que é possível ainda um gestor pensar em como valorizar produtos regionais, ingredientes regionais, a história da cidade, as raízes? Eu fico pensando que é tanta coisa na cabeça que talvez seja muito difícil, nesse momento, você não deixar passar alguma informação, alguma coisa que seria muito regional, que seria muito bacana passar para o turista, e que está sendo, digamos assim, um tsunami, né? Está sendo atravessado aí por essa pandemia. O que você acha, Guter? Tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração, até mesmo anterior ao momento que a gente está vivendo. A primeira delas diz respeito à própria formação profissional da área de gastronomia. Eu sou um cozinheiro, gosto muito de deixar isso muito claro, eu gosto muito da minha profissão, e além de cozinheiro, também sou um orgulhoso professor pesquisador. E conseguindo observar, né, por esses dois espectros da profissão, né, por essas duas lentes da profissão, a primeira coisa que eu acho que é importante que a gente perceba é que, anterior à própria pandemia, nós tínhamos já problemas seríssimos ligados ao mercado da restauração no Brasil, no que diz respeito, primeiro, à sobrevivência desses negócios, né, em relação ao custo que o negócio em relação... É um negócio de alto risco, né, é um negócio que tende... A Associação de Bares e Restaurantes já coloca que são taxas de falência dessas empresas altíssimas, né? Faltam políticas públicas que possam, de alguma forma, fazer com que todos os processos da cadeia sejam mais interligados, tanto do produtor até o consumidor final, passando, obviamente, pelo transformador desse alimento que é o cozinheiro. Então, a primeira coisa que eu poderia pensar em relação a essa tua pergunta, né, o que diz respeito a essa nova vida dos restaurantes e essa relação com as culturas alimentares, diz respeito à parte de gestão inicialmente. Quer dizer, é necessário que a gente entenda que um negócio gastronômico, e a Silvia falou isso durante muito tempo aqui, tenha que ter um olhar muito sério e muito profissional quanto à área de gestão. Não são todas as pessoas que podem abrir um restaurante, existe uma especificidade muito grande em relação à gestão de restaurante, que é diferente de gestão em qualquer outro negócio, né? E isso tem que ser levado em consideração, inclusive, na formação. A formação de um profissional que procure, por exemplo, uma área de educação para se formar, né? A gente é formado num curso de tecnólogo em gastronomia, que tem por objetivo, perfil de egresso, o gestor. Então, eles formam gestores na área de gastronomia. E as faculdades precisam entender que essa disciplina ela tem que ser muito aprofundada, porque ela é uma característica ruim do mercado, justamente a falta da gestão, e que causa essa não sobrevivência dessas empresas. Então, esse seria o primeiro ponto. E isso é anterior à própria pandemia. Exatamente. A gestão sendo bem feita na pandemia, né, num processo pandêmico que a gente vive agora, distanciamento social, a nova relação com o fornecedor, a ideia da comida sendo encarada como um possível, a gente sabe que a comida em si não é um vetor da doença, mas os seus maus manipuladores o são. Então, a ideia também é pensar que a gestão, nesse momento, ela se torna cada vez mais importante. E aí entram outras questões, então a primeira seria justamente a gestão, e aí entram outras questões. A primeira é a seguinte, eu estava lendo uma reportagem falando sobre a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, e eles orientam, nesse momento, a ideia de que pequenos produtores sejam... a discussão em cima dessas pequenas produções para restaurantes e, obviamente, para as casas também, ou seja, para a escoamento de produção, tenha um novo olhar nesse momento. Porque fica muito claro que, se a gente pegar as últimas pandemias que tivemos, a gripe aviária, a gripe suína, a gente percebe que todas essas pandemias elas tiveram um início alimentar. E a crise alimentar, o colapso da crise alimentar, é justamente o que a gente está vivendo nesse momento. É mais um momento onde a natureza chegou ao seu limite e a gente
obviamente, sofre a consequência em relação a isso. Então, a FAO, quando ela fala sobre esse olhar do pequeno produtor, ela explica, de certa forma, que a partir desse olhar, esse pequeno produtor ele vai trazer a possível solução local. O que significaria isso, então? A ideia de você olhar para o mundo, mas não esquecendo que as pessoas que estão próximas ao restaurante e que têm as suas produções alimentares, elas sim precisam ser observadas e sim a gente precisa conversar sobre essa relação dessa pequena produção com o restaurante. A gente sabe hoje que é inviável para um restaurante sobreviver e conseguir comprar desses pequenos produtores, porque eles não conseguem pegar e formar o preço que o grande atacado faz. Eles não conseguem chegar ao mesmo preço, porque o volume de produção do atacado, né, do agronegócio, e aí os centros de distribuição que tem pelas cidades, eles acabam abaixando muito o preço, inviabilizando a compra daquele pequeno produtor. Uhum. Então, eu acredito que o olhar para as culturas alimentares, ele também tem que ser um olhar para as produções alimentares. Porque as produções alimentares de pequeno porte, elas, em geral, respeitam relações com a natureza, ao entorno, e, sem dúvida nenhuma, esses mesmos pequenos agricultores, produtores rurais, eles, por uma questão natural, eles acabam propagando a sua própria cultura alimentar. Então, você resolve, na verdade, dois problemas em um. Você primeiro resolve a questão da gestão, que é importantíssima, como negócios conseguirão fazer pequenos negócios ou negócios de restauração conseguirão fazer negócios com esses pequenos proprietários, então é uma questão de gestão isso, e posterior a isso, nesse contato com os pequenos produtores, você tem uma nova visão sobre essa cultura alimentar local. Então, é um processo que, se a gente não observar nesse momento, nós voltaremos à realidade da qual nos trouxe até esse momento, que é uma realidade de colapso de produção alimentar de larga escala, que não nos permite, na verdade, passar por esse momento. Ele vai continuar sendo cíclico. A gente vai ter daqui a muito pouco tempo, se não observarmos isso. Eu não estou falando isso no sentido catastrófico, não, tá? É uma questão de observação da nossa história. A gente percebe, pelos ciclos anteriores de doença que tivemos alimentares, que esse é mais um ciclo que está se formando. E se não olharmos, então, para a produção alimentar e para a forma sustentável de se fazer isso, ficará muito difícil que a gente consiga sair sem que novamente tenhamos um colapso alimentar do futuro. É basicamente isso. Quer dizer, é possível, só que tem essas questões que precisam ser observadas. Perfeita a tua colocação. E eu acho que eu até já vi algumas lives de gastronomia falando sobre o futuro, e acho que, pensando muito nesse pequeno produtor, eu vejo um movimento de parcerias entre pequenos produtores, né, para ou tentar fazer uma compra centralizada e aí conseguir uma negociação melhor com os fornecedores, ou até de se apoiar e cada um dentro do seu nicho oferecer para o cliente uma experiência mais completa, né? Cada um com seus produtos e tal. Então, eu acho que é uma tendência aí, a questão da parceria para o futuro, né? Exato, exato. Bom, eu queria aproveitar aqui e, mais uma vez, agradecer aos parceiros do Pensar Turismo Debate, que é a Marrais Full Marketing e a Trimediária Câmara Cearense de Mediação e Conciliação. Aqui a gente tem, existe a oportunidade aí de quem quiser vincular a marca ao projeto Pensar Turismo, basta entrar em contato através das redes sociais, @Pensar Turismo. E se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e de seguir também as nossas redes sociais, @Pensar Turismo. A gente está indo agora para a etapa final do nosso debate. E tem uma pergunta aqui do Marcelo, que eu acho que é bem pertinente com o que eu vou te perguntar agora, Silvia. Você, antes da pandemia, tinha um projeto de chefe na calçada, né? Que eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho melhor, que teve que ser interrompido porque gerava uma certa aglomeração, que é tudo que a gente não precisa nesse momento. E eu queria saber se, uma vez que você não está podendo colocar em prática esse projeto, se existe algum novo projeto em mente
que vise levar para a casa do consumidor essa experiência mais completa, né? Já que as pessoas estão restritas, né, com medo de sair de casa, se há algum outro projeto aí para você levar essa experiência completa para o cliente. Então, o Chefe na Calçada é um projeto que já tem 5 anos, né? E, infelizmente, é um projeto que é muito gratificante, porque é um projeto que ele traz a cozinha para o cliente, né? A cozinha sempre esteve lá na retaguarda, né? E a gente faz isso na calçada. A gente vai para a calçada e faz a comida, o cliente aprende aquela receita, leva para casa, dá dica, conversa, né? É uma forma de interagir com o nosso cliente. Infelizmente, ele não pode acontecer, porque realmente ele gera esse fluxo, né, que não pode existir. E eu pensei já em outra forma de trazer o chefe. Seria o chefe em casa. Sempre eu criava um prato e fazia na calçada. Agora, eu posso criar esse prato no meu restaurante, né, e o cliente pede, se você pedir, você leva esse prato e eu já dou a possibilidade de você montar ele em casa. Dou uma decoraçãozinha, né? Vem ele para você finalizar. Seria para você finalizar ele. Ele ainda está em estudo, né? Eu ainda estou fazendo, isso é uma ideia ainda. Eu adoro o projeto Chefe na Calçada. Falei, gente, como é que eu vou deixar? Esse ano eu não posso mais ter. Realmente, esse ano não tem mais como ter o Chefe na Calçada. Aí eu falei, não, vou criar alguma outra coisa, né? Para a gente não perder esse vínculo, não perder esse contato com o cliente. Aí eu estou desenvolvendo o chefe em casa, onde eu pré-monto, né? Um risoto, por exemplo. Esse risoto leva uns brotos, leva alguma coisa, eu já deixo ali tudo bonito, pronto. O cara o caldo já pronto, tudo pré-preparado para ele só finalizar. Chega em casa, ele pega, finaliza ali, monta a mesinha, junta a família, cada um vai montando para ele montar e finalizar essa receita em casa. Isso é um projeto para a gente dar seguimento às nossas ideias, de estar sempre criando, né? O Gustavo, você também que é de gastronomia, você sabe que a gente fica o tempo todo, né? Pensando na gastronomia, não para, a criatividade vai rolando, ainda mais quando se trata de comida. É uma receita nova, é um projeto novo. Uma receita nova, é um projeto novo. É isso aí. Eu acho que... Eu até tenho um projeto que é com os funcionários, onde eu faço os funcionários pensarem. A gente chama o chefe... Como é que é o nome do projeto? Tempero de chefe, onde o funcionário é o chefe, porque eu crio todas as receitas do restaurante, né? Eu falei, gente, vamos vocês também, vamos criar, vamos desenvolver isso aí, né? Legal. Aí a gente faz um concurso, tipo um Masterchef, onde todos os funcionários se inscrevem, aí eu pego uma bancada de cliente, né? É uma forma de interagir cliente, fornecedor e funcionário, né? Esse projeto também é muito bacana. Quando voltar a ter, porque a gente ainda não está podendo ter, aí eu chamo vocês dois para serem jurados. Por favor, vai ser ótimo. Tem que comer bastante, né? Porque tem bastante. Isso é um problema. Mas eu acho bacana essa tua ideia, porque talvez seja até mais apropriada do que a questão do chefe na calçada, porque existe um movimento das pessoas cozinharem, né, em casa. E então, assim, eu vejo que as pessoas ficaram mais interessadas em saber, às vezes, pessoas que não tinham o hábito de cozinhar e passaram a cozinhar, ou por uma questão de necessidade, ou por uma questão de querer aprender mesmo, não estou fazendo nada, então deixa eu ver como é que faz. E acabaram descobrindo uma paixão. Tem muita gente que está descobrindo que gosta de cozinhar, isso é muito legal. E aí, Guterman, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se esse fato do resgate do ato de cozinhar, que a gente chama de comida de verdade, né? Essa comida de vó, das receitas das avós, a questão de fabricar o próprio pão também, uma coisa que a gente tem visto muito, e isso é um resgate enorme à nossa ancestralidade, né, que estava abandonada há muito tempo. Será que a gente está começando a criar aí uma nova cultura alimentar, né? Será que a gente vai deixar de sair para jantar fora e as coisas vão passar a ser handmade? Não, né, Silvia? Mas não sei, talvez seja até uma outra experiência para o seu próprio restaurante, né? Como fazer as pessoas participarem mais, ou, sei lá, cozinha aberta para as pessoas verem como faz um preparo, não sei, enfim, são ideias, né, que estão aí no ar.
Mas, no momento, eu queria que você falasse, Guterman, se talvez esse seja o início de um movimento aí, de uma nova cultura. Não, na verdade, eu até chamaria, nesse caso, de um novo hábito alimentar, né? Mas isso não periga acontecer pelo fato de que nós acabamos, até por uma relação de publicidade dentro da própria gastronomia, como ela foi disseminada no país, principalmente com o advindo da abertura lá no início da década de 90, da abertura das importações e a vinda de chefes de cozinha internacionais para hotéis do eixo Rio-São Paulo, principalmente, mas espalhados também para o Nordeste e tudo mais. Então, a gente vem de uma cultura estrangeira e principalmente de uma cultura estrangeira, que eu digo dessa questão da gastronomia, né? Que as escolas vieram junto e tudo mais. Não estou falando nem de cultura alimentar, porque isso, nossa, é muito mais antigo. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque a percepção que se tem a partir da gastronomia, então, ela vem desses programas, desse histórico de programas de reality show, de gastronomia e tudo mais nas televisões. Mas isso não configura a realidade da gastronomia. Essa é a grande questão. A realidade da gastronomia é a realidade do dia a dia. Quer dizer, a rotina urbana, ela não permite que você não possa continuar com a alimentação fora do lar. Essa alimentação ela vai continuar porque as pessoas, vamos imaginar, nós três aqui, se tivéssemos uma profissão diversa, se não a nossa profissão de cozinha, né, de gastronomia, e fôssemos, por exemplo, advogados numa empresa de advocacia no centro da cidade. Possivelmente, nós dependeríamos de restaurantes a nosso entorno, né, para que a gente se alimente durante o dia. Então, por mais que nós tenhamos, nesse momento agora, a ideia de home office, isso, a gente vai ter um isolamento, onde a gente vai voltar a interagir. Alguns não puderam, inclusive, nem parar de trabalhar. A Silvia está falando muito bem sobre a questão dela e tudo mais. Então, a gastronomia, ela abraça todos esses estabelecimentos, e não somente aquele restaurante dito, o restaurante de entretenimento, o restaurante da gastronomia de luxo. A gastronomia, ela abarca tudo isso. E por que eu estou te dizendo isso? Né? Por que a gente tem que lembrar disso? Porque é importante que a gente entenda, então, que o restaurante, a gastronomia, ela é uma necessidade primeira. Ela não é um artigo de luxo, ela não é um entretenimento somente. Porque se nós não pensarmos que esses restaurantes, as empresas ou pessoas que fazem quentinha em casa para entregar numa obra, para entregar enfim, em qualquer lugar, numa empresa, essas pessoas, elas produzem comida, elas estão sob legislações que regem o mercado de alimentação e são consideradas gastronomia também. Então, Sim. Por que está dizendo isso? Porque quando a gente pensa sobre a gastronomia, sob a ótica da gastronomia como necessidade primeira, como a pesquisadora Vanessa Santos, que é uma amiga minha que escreve o blog, né? Uma parceira de trabalho, além de uma amiga, sem dúvida nenhuma, uma excelente profissional, ela fala justamente sobre isso, como a gastronomia é uma necessidade primeira. E sendo encarada dessa forma, talvez a sociedade entenda o valor, então, de um profissional como a Silvia, de uma profissional como a Silvia, de profissionais da área de gastronomia, cozinheiros, que precisam de uma atenção diferente dessa que a sociedade acaba dando, que é o espetáculo, é a gastronomia do espetáculo. A gente é a necessidade primeira, a gente move quase 3% do produto interno bruto desse país. Então, são valores, são números, nós somos basicamente o primeiro emprego de basicamente todos os brasileiros, no ranqueamento dos primeiros empregos, a restauração, o atendimento em restaurante, seja dentro da cozinha ou seja na área do serviço de salão, ele é dado como o primeiro emprego desses brasileiros, e a gente precisa se encarar dessa forma. Então, o que eu vejo é que não vai haver uma mudança significativa na frequência desses restaurantes, sejam o dito luxo ou sejam os do dia a dia. Mas eu penso que é muito necessário que a população, de forma geral, e não somente aqueles que versam sobre a gastronomia, mas todos que usufruem da gastronomia, olhem para a cozinha, olhem para o cozinheiro, olhem para o restaurante numa ótica diferente.
porque nós somos, sim, e continuaremos a ser, mesmo que esse olhar não aconteça, necessidade primeira, não somos artigo de luxo, existem, sem dúvida nenhuma, como existem, vamos pensar, por exemplo, no turismo em relação aos hotéis. Você tem hotéis de luxo, hotéis de 5 estrelas, e você tem aquele hotel que você vai passar uma noite porque você vai a trabalho. A relação é a mesma. Os hotéis têm as suas relações de objetividade, né, de utilização, assim como os restaurantes. Só que a gente ainda tem essa percepção, eu acho, míope, de achar que a gastronomia é somente uma doma, é somente um prato bonito na revista. E nós somos o dia a dia. A Silvia sabe disso. Não há glamour nenhum na cozinha. Muito pelo contrário, há muita luta, há muito suor, há muita criatividade. E isso tem que ser encarado dessa forma, como necessidade primeira. Então, eu vejo que não vai haver, respondendo então finalmente a tua pergunta, eu acredito que não vai haver absolutamente nenhuma mudança. Agora, você tocou num ponto na tua pergunta que eu acho absolutamente sensacional. As pessoas, por conta desse distanciamento social e da necessidade do ficar em casa, elas estão olhando para a comida de outra forma. Elas estão olhando para o hábito que elas tinham, né, de alimentação, e a própria profissão, o próprio restaurante. Quer dizer, quando a pessoa faz um pão, ela dá valor ao que ela pagava por esse pão, né? Ela percebe o trabalho que isso dá, ela percebe o trabalho que a comida dá, o preparo. E isso talvez, se for bem trabalhado, e se essa ótica realmente for mudada como um todo, possivelmente a gente vai ter uma realidade melhorada a partir desse caos. Mas é necessário que a gente tenha esse olhar diferenciado e não voltemos à nossa relação social presencial da mesma forma que entramos. Eu acredito que, se fizermos isso, vai ser um grande erro, na verdade, porque foi exatamente o que nos trouxe até aqui. É isso, falou tudo. Eu tenho aqui, quem quiser mandar perguntas, ainda dá tempo. Eu tenho uma pergunta aqui para a Silvia, que foi enviada pela Aline Holanda, perguntando se houve mudança no cardápio em função da pandemia. É claro que, assim, não em termos quantitativos, que ela sabe que sim, mas em relação à variedade mesmo, ou necessidade para adaptar a tua estrutura de funcionários, enfim. Eu acho que ela deve estar perguntando escassez de produto. Se houve escassez de produto e tal. Se você teve que adaptar, né, teu cardápio em função disso. Porque isso, algumas pessoas tiveram, né? Eu realmente tive que adaptar o meu cardápio, porque a gente saiu de uma estrutura, foi para uma estrutura menor, então eu tive que dar uma reduzida. Não tive escassez de produto, assim. O fornecedor não conseguiu entregar. Aqui no Rio, aqui em Niterói, a gente não teve essa... a gente teve mais problemas um pouco, assim, mas não chegou até o cliente, de ficar trocando a embalagem, porque o fornecedor não tinha mais, aí a gente tinha que caçar, não chegava até o cliente, né? A gente não deixava chegar, mas o que eu tive problema mais foi em relação à parte, porque cresceu muito a parte de embalagem. Aí porque a gente padroniza a embalagem para servir aquele produto. Aí aquele fornecedor vendeu tudo que ele tinha, não tinha mais. Aí eu tinha que caçar outra embalagem parecida com aquela para poder, né, entrar com aquele produto. Eu fiz uma redução para tornar mais eficiente o cardápio, porque é um cardápio muito longo, não tem uma... Mas não por situação de escassez de produto, e sim para usar a eficiência do produto em si. Fiz uma redução, sim. Ok. E agora, para a gente encerrar, eu queria, Silvia, ouvir de você uma mensagem de esperança, talvez, você que é uma pessoa super otimista. Então, eu acho que esse momento, ele trouxe uma coisa que aflorou, assim, muito, né, na minha vida, na vida... o amor ao próximo, né? A gente se preocupou mais com as pessoas, a gente estava mais, a gente vivia em função de... Eu lembro que eu fiquei tão chocada, assim, porque eu nunca imaginei passar por uma situação dessa, que eu criei um setor para ensinar o funcionário, antes dele entrar no restaurante, como ele deveria se limpar, como ele deveria fazer a parte higiênica, fazer ele lavar o rosto. Falei, você tem que lavar o rosto, porque você pega, não sei o quê. E a gente tinha um setor fora do restaurante
para que ele fizesse essa higiene antes de entrar no restaurante. Então, eu acho que esse é o momento que o que a gente conseguiu hoje, com pandemia, essas derrotas são sempre derrotas, não tem como falar que você tem algo bom. Mas tem um lado que você pode continuar, que é o amor ao próximo, o sentimento, o cuidado, se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que é por aí. O sentimento é de estar mais preocupado, e justamente o que o Gustavo falou, está preocupado com o pequeno agricultor, está preocupado com o seu fornecedor, está preocupado se eu vou conseguir pagar o meu funcionário, pagar o meu fornecedor também, que ele também tem que receber. Eu acho que disso tudo, o cuidado com o próximo é uma das maiores lições que o coronavírus nos deu, e a gente mostrou todo momento, né, a preocupação e o cuidado que a gente tem que ter, não só com a gente, com todo mundo, porque se o cara está ruim, ele vai ficar ruim, mas esse carinho mesmo, né, nem por egoísmo de falar assim, eu estou cuidando para não ficar doente, esse sentimento gerou, e todo mundo gerou isso de cuidar do outro. Então, eu acho que isso é bacana, e essa única coisa bacana que eu acho que aconteceu. É um resgate aí de um sentimento de mais afeto e mais cuidado com as pessoas, isso é sempre bom, né? Vamos ver se isso perdura, né? Se isso é verdadeiro a ponto de durar para sempre. Guterman, tem uma pergunta aqui para você. Se é possível fazer uma analogia entre a paciência da fermentação natural, no caso dos pães, né, de fermentação natural, com reaprender a apreciar e degustar um prato feito com afeto. Sem dúvida nenhuma. Nos dois casos, e a pergunta uma boa pergunta, ela já vem quase com a resposta, né? Sempre assim. A resposta está aí, está na paciência, né? Quando você percebe que os processos para a produção de um prato, para a produção de um cardápio, envolve muito além de técnica e da gestão, mas envolve essa relação com o carinho, porque o alimentar é um afeto, né? Quando você percebe, se você pega a história do pão, só fazendo essa analogia, mas pegando a história do pão, tanto no entremear da própria humanidade, quanto da relação da religiosidade, das incontáveis religiões que têm o pão como um cerne de estudo, de alimentação e do sagrado. Então, sem dúvida nenhuma, por mais que a pessoa não tenha uma religião, o ato de alimentar, a comunhão de estar à mesa, tudo isso faz com que, sem dúvida nenhuma, a espera da fermentação é a espera paciente para o crescimento do alimento. E esse alimento, obviamente, depois do ser vivo fazer o seu processo, nós acabamos o cozimento a partir de uma técnica, né? E entregamos Sim. esse pão num formato de carinho. Então, sem dúvida nenhuma, a analogia é perfeita. E para encerrar aqui a tua participação, eu queria que você falasse um desejo aí para o futuro. O meu desejo para o futuro, ele é bem palpável. O problema é que ele dá trabalho, né? A questão toda está ligada ao que a gente observou e observa da nossa vida, né? No que a gente tem vivido nesse momento, nas dificuldades que nós estamos passando. E a Silvia colocou uma coisa muito importante, que é a ideia do amor ao próximo. E esse amor ao próximo, eu iria além e falaria sobre a nossa capacidade, não somente de se colocar no lugar do outro, mas de entender o papel do outro na sociedade. Uma vez que a gente consiga fazer isso, e a gente vive a era da informação, é emblemático isso, quer dizer, a gente está em 3 pontos do país completamente diferentes, né? E a gente está tendo essa conversa por conta dessa era da informação que nos permite isso. E temos um público também do país inteiro. Isso faz com que a gente tenha acesso à informação. Então, hoje, em 2020, a gente já não pode mais ignorar que nós temos acesso a essa informação e que a gente pode, a partir dela, transformar o nosso futuro. Então, eu vejo muito esse pensamento positivo para o futuro, ele é atrelado à busca pelo conhecimento do trabalho do outro e a consequência das nossas ações na sociedade. Quer dizer, você deu um exemplo muito interessante,
que eu até tinha me fugido na ideia inicial, mas eu acho emblemático você falar isso, Márcia, que é a respeito da cooperativa entre restaurantes, para você conseguir alcançar um produtor que você talvez não tenha fôlego de gestão dentro de um restaurante para fazer a interlocução econômica. Uhum. E aí você começa, então, a perceber que, trabalhando num formato de rede, sem dúvida nenhuma, aquilo que era impossível sozinho se torna possível em conjunto, se torna possível com as pessoas à sua volta querendo a mesma coisa. É começar a entender que, pelo tempo que a gente tem na Terra, né, por esses 80, 90 anos que nos cabem nessa Terra, que a gente não só precisa, penso eu, melhorar a vida, né, das pessoas à nossa volta, como dar sentido para a nossa própria vida. Então, esse acúmulo desenfreado de riqueza que foi colocada no passado recente como a objetividade da vida, né, como uma coisa, o objetivo maior de se viver é ser rico, isso começa a cair por terra quando a gente tem acesso à informação e percebe que a gente pode, como é o caso da Silvia, modificar a vida de uma quantidade infinita de pessoas, porque ela tem, sei lá, 100, 200 pessoas diretamente ligadas a ela economicamente falando, ela é responsável pela economia e pelo dia a dia, pelo pão de cada dia dessas pessoas, mas e os clientes? E as pessoas que estão nos assistindo agora? Quantas vidas, então, a Silvia consegue modificar a partir das ideias absolutamente sensacionais que ela deu sobre projetos futuros e tudo mais? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que o futuro, para a gente, ele está muito ligado ao que a gente vai fazer com esse acúmulo de informação, né? A gente vive hoje um momento de acúmulo de informação, mas o que a gente vai fazer pelo outro e pela gente, pela sociedade, a partir disso. Talvez essa ideia do local que eu falei seja uma possibilidade. A ideia da gente repensar a nossa alimentação tem que ser uma possibilidade. Por aí. Show. Gente, eu amei. E o tempo voou. A gente está encerrando agora, então. Queria agradecer imensamente a vocês dois pelo tempo, pelo papo. Foi ótimo. Para mim, pelo menos, foi maravilhoso. Espero que o pessoal que esteja assistindo aí também tenha gostado. E foi um prazer. Boa noite para vocês e quem sabe até uma próxima. Será um prazer, eu estou aqui. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Márcia. Fica com Deus. Foi um prazer dividir a telinha com vocês. O prazer foi todo meu. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.